Então, assim, quanto mais o feminismo tenta ganhar espaço, mais ele perde espaço. É bem interessante, é antagônico. Aí aqui ele vem falando isso, tá? Que o caminho para poder a taxa de natalidade voltar é o feminismo ser ainda mais implantado. É ridículo. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou provar que é mentira isso aqui que está na reportagem do Globo. Esse site aqui, ó, Index Mundi, ele mostra a taxa de fertilidade, ó, de vários lugares do mundo. Basta você chegar aqui e selecionar, que eu botei Oriente Médio. Aí quanto mais escuro aqui no mapa, desse mapa é do Oriente Médio. Quanto mais escuro aqui no mapa, maior a taxa de natalidade. Ó, o Afeganistão tem uma média de 5 filhos cada mulher. Cada mulher tem mais ou menos 5 filhos. Aí aqui, ó, no outro país aqui, ó, Iêmen, cada mulher tem em média 4 filhos. No Iraque, cada mulher tem 4 filhos. E assim por diante. Cada país desse aqui do Oriente Médio, a taxa de natalidade está sempre acima de 2. Mesmo esses aqui, ó, que estão mais claros, se você olhar aqui, ó, ele está indicando 2. Turquemenistão está indicando 2, mas na verdade ele arredonda. Até 2.5, até 2.4 ele abaixa para 2, que deve ser o caso aqui do Turquestão. Deve ser 2.3 a taxa de natalidade deles. E quando é acima de meio, né, ou seja, 2.6, vamos dar exemplo, aí ele arredonda para 3. Só estou dando um exemplo. Aqui tem a tabelinha, ó, de indicativo da representatividade de filhos, né? Então, o Oriente Médio, ó, todos os países do Oriente Médio têm a taxa de natalidade acima de 2. Em torno de 2,5 para 3, para 4, para 5 filhos. Tá? Agora, vamos ver qual é a taxa de natalidade da Europa? Olha aqui, ó. Se vocês olharem, a grande maioria são países claros. E aqui, por exemplo, igual eu botei a Espanha, está dizendo que são 2, tá vendo? Mas na verdade, se você pegar, olhar a coloração deles na tabela ali, aqui do lado, ó, não é 2, não são 2. Na verdade deve ser 1.6, 1.7. Então todo país que for 1.6, 1.7, na hora que eu botar o mouse aqui, vai dar 2, porque ele arredonda. Ele só mostra um número inteiro, tá vendo? 1, ó, Itália, taxa de natalidade 1. Aqui, ó, Alemanha, taxa de natalidade 1. Aqui, ó, Polônia, taxa de natalidade 1. Romênia, taxa de natalidade 1. Aí esses países aqui que estão mais escuros um pouco, ó, igual a, vamos ver aqui, a França, 2, mas na verdade não é 2, deve ser 1,5, 1,6. A Europa em si, se você olhar aqui, ó, nenhum país deles tem a taxa de natalidade 2. Tá? Se você for olhar aqui, comparando aqui com o quadrinho aqui que mostra a quantidade de filhos em média, nenhum da Europa tem 2. Isso mostra claramente que o quê? Os lugares que o feminismo está implantado, a taxa de natalidade despenca. E isso faz com que os imigrantes cheguem. Então, é mentira essa conversa fiada aqui, que está na matéria do Globo, de que o empoderamento feminino vai impulsionar, né, uma quantidade de nascimentos. Na verdade, a família foi destruída e é isso que faz as crianças surgirem. Tá? Tem outra matéria aqui, do site Exame, né, vem falando dos 25 países mais igualitários para as mulheres, em 2015, né? Está um pouquinho antigo, mas eu vou usar como referência ainda. Aí aqui, ele vem falando onde o feminismo está implantado, né? Os piores países, na verdade, deveria ser o título aqui, os piores países para poder se existir, que é onde tem feminismo implantado. Aí ele vem falando aqui que a Islândia, tá, é o primeiro da posição do ranking, né? E o que acontece? Cara, a taxa de natalidade deles lá, aqui ó, Islândia, 2. E na verdade, como eu expliquei aqui, esse quadrinho aqui, não é 2. Não são 2. Na verdade é 1.5, 1.6, 1.7, alguma coisa por aí. Se você olhar aqui na especificação do quadro. Então assim, o país que mais está implantado o feminismo, o que acontece? Ele tem uma taxa de natalidade que não se sustenta, ou seja, daqui a alguns anos, e o pessoal já está se preocupando com isso, por isso que saem essas matérias aqui escrotas, daqui a alguns anos essa nação vai morrer e vai estar preenchida por pessoal do Oriente Médio ou outras etnias que vão para lá. Então assim, é conversa fiada, tá? O empoderamento feminino, ou seja, o feminismo, só destrói a sociedade, beleza? Queria aproveitar e mostrar outra coisa para vocês aqui.
estava hoje vendo na internet essa reportagem aqui que fizeram sobre Sugar Baby, Sugar Daddy, aquele site de relacionamento que praticamente, na minha opinião, é um site de prostituição, onde a mulher bonita e jovem chega para poder fazer uma troca, né? Então ela vende, ela troca a juventude, a beleza dela com um cara rico para poder usufruir do dinheiro do cara, né? Então o cara lá, o Sugar Daddy, entra com dinheiro, bancando passeios, presentes, né, e tudo mais para a mulher, e a mulher entra com a juventude num buraquinho, né, de ouro que ela tem. Então eu convido os senhores a verem esse vídeo aqui, ó, polêmica, aplicativos unem homens ricos a mulheres jovens à procura de dinheiro. Isso aqui é uma reportagem que saiu, acho que é na Record. Então eu vou também colocar aqui para os senhores o link desse vídeo, que é muito importante vocês verem. Na minha opinião, e na opinião também de muitas outras pessoas, esse tipo de site que faz mulher bonita e jovem encontrar cara rico e trocar esse sexo por conta de interesses recíprocos, na verdade eu enxergo isso como uma prostituição. Eu queria que alguém me explicasse qual é a diferença disso para uma prostituição. Eu queria que alguém me explicasse qual é a diferença disso para um cara entrar na zona, pagar uma puta e ir pro quarto para transar. Eu queria saber qual é a diferença. Para mim é a mesma coisa. Inclusive, tá? Se o ato de, né, essa questão de cafetão, esqueci o termo técnico, rufianismo, lembrei, rufianismo. Essa questão de cafetão, de rufianismo e tal, é considerado crime. Por que a polícia, a promotoria não pega esses sites que promovem essas coisas e autua nesse tipo de contexto também? Porque se você está expondo mulheres ali numa espécie de cardápio, porque você tem um site e está expondo um monte de mulher, e ali vai ter uma troca, vai ter uma compensação, seja financeira ou por interesses que envolve algum tipo de ganho, né? Algum tipo de ganho, pecuniário ou de forma direta ou de forma indireta. Então, assim, isso não se enquadra no rufianismo? O promotor lá do Espírito Santo, eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás aqui falando, ele pegava, ele tinha um conhecimento lá com as prostitutas da cidade dele, então às vezes chegava um colega dele lá e indicava, olha, aquela prostituta ali é bacana. Então ele indicava a prostituta que ele tinha saído, pelo menos é o que eu entendi na reportagem lá que falou sobre o caso do promotor. Então ele indicava para o amigo dele uma prostituta que ele já tinha saído porque ele tinha achado interessante a mulher, tinha achado bacana, tinha achado o preço dela legal e tal. E aí o pessoal, a justiça nossa feminista, já tentou enquadrar o promotor e fazer ele perder o cargo dele, fazer ele responder por vários tipos de infâmias lá, né, que eles inventaram pela lei. E esses sites aqui que promovem esse tipo de barganha sexual, fica por isso mesmo? Será que a promotoria de justiça e tal não entende isso como uma espécie também de prostituição que deva ser coibida? É interessante, né? A justiça feminista é como o feminismo propriamente dito, né? Relativiza tudo. O que é bonitinho por feminismo, opa, bacana, bem-vindo. O que é feio, não, isso aqui vamos combater. Né? Feminismo, um patriarcado opressor, temos que acabar com homens trogloditas que têm a mente do século passado, aí vem essa palhaçada toda. Agora, são dois pesos e duas medidas sempre, o feminismo. Bem oportuno isso, né? Para o feminismo. E aqui é o site do canal do Búfalo, um canal do pessoal da Real, tá? Que é um pouquinho diferente do pessoal MGTOW, mas é um site que eu gosto muito, tá? Embora eles tenham a vertente da Real, a gente como MGTOW, a gente pode acessar esse site, ler os conteúdos aqui, que também são de muito bom proveito. Às vezes tem conteúdo aqui também MGTOW, propriamente dito, MGTOW. Então é um site que, uma coisa que eu queria deixar claro para as pessoas, você é Red Pill, cara, não cria divisão, não. Nós, MGTOW, P-Way e o pessoal da Real, é tudo mesmo barco, é como se fôssemos irmãos, sabe? Porque nós temos consciência da Red Pill, sabemos que a gente não pode se relacionar, não podemos nos relacionar com mulheres, porque seremos prejudicados pela lei feminista, né, pelo judiciário feminista, mas temos alguns detalhes, algumas formas de agir um pouquinho diferentes, que é o que diferencia o MGTOW, P-Way e da Real, o pessoal da Real. Mas somos todos irmãos, estamos no mesmo campo de batalha. Então, assim, de vez em quando eu vejo o pessoal MGTOW querendo falar mal do P-Way, querendo falar mal da Real e coisas do tipo, eu acho uma bobagem. Essa matéria aqui, ó,
do site do canal do Búfalo, um complemento ao artigo As Mulheres e Suas Escolhas Amorosas. Eu estava lendo isso aqui hoje, é uma obra de arte. É uma obra de arte. Vem contando aqui o caso de uma das mulheres do goleiro Bruno, tá? Aquele que matou a Samúdio. Ele tinha um monte de namorada, claro, rico, né? Na época lá que ele estava no auge da carreira. Ele tinha um monte de namorada, tinha esposa, tinha, né? Mulher para todo lado. E ele preso, uma das peguetes dele relata aqui o que ela faz para poder ir lá visitar ele na cadeia e passar a noite com ele lá na visita íntima e não sei o quê. E, cara, é absurdo as coisas que essa mulher faz para poder encontrar o cara que é um bandido, é um assassino, né? Ele está condenado por causa disso. Então, ela para visitar um cara que matou outra mulher, né? Ela move mundos e fundos. Eu convido os senhores a lerem isso aqui tudinho, porque é a própria mulher relatando. Isso aqui não é um homem contando, não, é a própria mulher. Ela falando, aí tem os textos aqui que foi ela mesma que falou numa entrevista. E você, quando você lê isso, cara, você se sente um merda. Você sendo um homem decente, trabalhador, que se esforça, que corre atrás das suas coisas, um homem decente, você lê isso aqui, você se sente um merda. Porque a mulher jovem, bonita, atraente, podia ter um namorado que quisesse, ela faz um esforço gigantesco, briga com quem tem que brigar, gasta o dinheiro que tem que gastar, dorme na rua, viaja distâncias, né, absurdas, para poder passar uma noite por mês, ou a cada 15 dias, parece, com um cara dentro da cadeia, simplesmente porque o cara, né, nós sabemos o que é isso. Isso se chama ibistofilia, ou tem um termo também, síndrome de Estocolmo. Então, assim, isso mostra como é que a mulher valoriza a marginal. Você trabalha, você estuda, corre atrás de suas coisas, você é um cara decente. Se você, por exemplo, for um religioso, você é um cara fervoroso dentro da religião e tal, você não vai ter uma mulher fazendo metade do que essa aqui está fazendo para visitar o cara bandido preso. E pior, um cara bandido preso que matou mulher. E essa mulher aí, por exemplo, quem garante que na hora que o goleiro sair lá da cadeia, não dá um deslize e cometa algo semelhante com ela? Né? Sabe-se lá, o mundo dá voltas. Quem fez uma vez pode fazer duas, não sei. Então, assim, isso mostra como é que as mulheres premiam os cafajestes, essas pessoas realmente que têm um desvio moral, né? Quanto mais bandido o cara é, quanto mais criminoso o cara é, mais as mulheres estão correndo atrás. E isso causa uma repulsa na gente, nós, homens, né, decentes, porque mostra, é como se o aluno que gabarita a prova tirasse 0 na nota. E quem fica atacando bolinha de papel ganhasse 10. A ideia é mais ou menos essa. Quando a gente começa a comparar as ações das mulheres, né, quem elas premiam com atenção, carinho e sexo da melhor qualidade, e quem elas desdenham e zombam e pisoteiam, principalmente emocionalmente, né, quando elas estão nessa interação com homens. Então, eu vou deixar os links disso aqui tudo na descrição do vídeo. Convido os senhores a lerem com calma, porque são esclarecimentos assim absurdos, de tão escancarados que são. Beleza? É isso aí, galera. Mais uma Red Pill pra gente.